Boa tarde, essa é a minha apresentação de TCC. O tema é a utilização do plasma rico em plaquetas no estímulo cicatricial. E a minha professora é a Ariane Baquião. Vamos começar falando um pouquinho sobre a pele, né? A pele que aí é a nossa primeira barreira contra agentes externos. Ela é a principal responsável pela nossa proteção. Ela é dividida entre epiderme, derme e hipoderme, sendo a epiderme a região mais superficial, a derme é a região subsequente, né, que é onde a gente vai ter a maior vascularização, a maior inserção de vasos sanguíneos, e a hipoderme, que consiste no nosso tecido subcutâneo e o tecido adiposo. Além disso, a pele que vai dar pra gente a flexibilidade, vai nos manter a temperatura, né, fazer a termorregulação e também a percepção sensorial, o toque, o frio, o calor. Mas o que acontece quando a nossa pele é lesionada? Quando a gente sofre um corte, uma arranhadura, ou quando a gente se rala, por exemplo, vão acontecer uma série de eventos celulares, que vão ser divididos em hemostasia, fase inflamatória e fase proliferativa. A hemostasia, ela é mediada principalmente pelas plaquetas, que vão fazer o quê? Elas vão estancar aquele sangramento. A fase inflamatória é mediada principalmente pelos macrófagos e pelos neutrófilos, que vão até essa região fazer fagocitose, nos proteger contra os agentes que estão entrando ali e também fazer recrutamento celular, né? Eles vão convocar novas células para chegar lá. A fase proliferativa é a fase onde a gente tem lá maior quantidade de células endoteliais, de fibroblastos, que vão fazer a repitelização da ferida, né? Vão fazer deposição de colágeno, de matriz extracelular, para que essa ferida ela seja fechada e tenha a formação da cicatriz. Aqui a gente tem um gráfico representando isso, né? A fase hemostática, representada principalmente pelas plaquetas, a fase inflamatória, representada pelos neutrófilos e pelos macrófagos, que vão fazer ação quimiotática, chamando novas células, como os fibroblastos e as células endoteliais, que vão fazer a deposição de novos tecidos ali, né? Para fazer a remodelação, a repitelização, a correção dessa ferida. Mas, além disso, além de participar da hemostasia, né? Além de ser a primeira linha de frente depois de uma lesão, o que mais as plaquetas elas vão fazer? As plaquetas, elas também são responsáveis pela liberação de fatores de crescimento, que também vão auxiliar na quimiotaxia e na reestruturação dessa ferida. As plaquetas, elas são, por isso, fundamentais para a gente corrigir essa lesão tecidual, né? Principalmente nessa parte hemostática. Vamos falar mais um pouquinho de fatores de crescimento. O que são os fatores de crescimento? Eles são mediadores biológicos, eles vão agir em receptores de superfície, ativando células para que essas células chamem novas células para aquele local de lesão, né? Para exercer resposta inflamatória, exercer resposta quimiopática. E quais são os principais fatores de crescimento derivados de plaqueta? São o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento transformador beta e o fator de crescimento semelhante à insulina. Todos eles vão ser responsáveis pela mitogênese, pela ação quimiotática, pelo recrutamento de novas células, pela proliferação celular, pela angiogênese, tá bom? Então, o que isso tudo quer dizer pra gente, né? Sempre que a gente tem uma lesão, o que a gente quer fazer? A gente quer corrigir essa lesão. Mas em alguns casos, não é possível que essa lesão seja corrigida de forma adequada. Por exemplo, a gente tem as feridas que a gente cicatriza por primeira intenção. Aqui, que seria as suturas. Mas nem sempre a gente consegue fazer uma sutura numa ferida, por qualquer que seja o motivo. Então foram criadas maneiras para que essa cicatrização ela seja auxiliada como soluções, pomadas, cirurgias plásticas. Aqui a gente tem alguns exemplos, como o enxerto com pele de tilápia, que é reconhecido mundialmente, inclusive foi criado aqui no Brasil, e alguns outros enxertos autólogos ou não. Mas o que é o plasma rico em plaquetas que a gente vai conversar aqui? Ele também foi criado como método de adjuvante cicatricial e ele consiste nada mais nada menos do que um sangue que é retirado do paciente, do próprio paciente no qual ele vai ser aplicado, ele passa por processo de centrifugação e retirada de uma porção que seja rica em plaquetas, que posteriormente vai ser ativado e aplicado localmente ou de forma cirúrgica, a depender da condição do paciente. E no que o plasma rico em plaquetas pode ser aplicado? Atualmente, a maior utilização do plasma rico em plaquetas
é em cirurgias odontológicas, como preenchimento de cavidades mandibulares. Ele também ele vem sendo usado como adjuvante a enxertos ósseos, em cirurgias plásticas e também utilizado como adjuvante também de cicatrização cutânea, alguns outros componentes. E como esse plasma rico em plaquetas ele é preparado? O sangue, como eu já tinha falado anteriormente, é retirado do próprio paciente, passa por um processo de centrifugação, que pode ser única, pode ser dupla, pode ser tripla, depende do protocolo de quem vai utilizar. E depois de centrifugado, os componentes vão ser separados, né? Porque vai ter a formação de uma porção que tem mais concentração plaquetária, que é a porção rica em plaquetas, uma porção com baixa concentração de plaquetas e uma porção com glóbulos vermelhos e uma porção com glóbulos brancos. E o que a gente deseja? A porção rica em plaquetas. Então a gente retira essa porção rica em plaquetas e faz a ativação dela ou não com o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, nesse caso, ele vai ajudar a fazer a reticulação da fibrina, a liberar fatores de crescimento e dar mais solidez ao gel que vai ser formado. Posteriormente, ele é aplicado de forma clínica ou de forma cirúrgica no paciente. Aqui a gente tem mais uma imagem de como ele é preparado, né? Aqui a retirada do paciente, a centrifugação e aqui o que vai sobrar, né? A porção pobre em plaquetas, a porção rica em plaquetas, a porção com glóbulos vermelhos e a porção com glóbulos brancos. E daqui a gente só vai aproveitar a porção rica em plaquetas. Vamos falar um pouquinho de como ele começou a ser utilizado na medicina humana, né? O Taya Ponsaki, em 1994, utilizava a fibrina adesiva autóloga para realizar o preenchimento de cavidade de cirurgia mandibular, porque eles viam que só a cirurgia com outros tipos de enxertos não estava dando certo, os pacientes não estavam se recuperando muito bem, então eles fizeram alguns processos de retirada de sangue autólogo do paciente, que passava por processos também de centrifugação para criar uma fibrina adesiva autóloga que era colocada junto desses enxertos nas cavidades mandibulares. Eles tiveram resultados positivos. Então, outro autor, Marx, ele viu esses resultados positivos e falou: por que não fazer isso de um método diferente? E foi quando ele começou a criar o plasma rico em plaquetas para também ser aplicado nessas mesmas cirurgias de defeitos mandibulares. E ele também teve resultados positivos. Com base nesses primeiros usos, foram surgindo mais novos usos do plasma rico em plaquetas na medicina. Kazakhs, em 2008, utilizou associado a enxertos em fraturas de ossos longos, de tíbia, de fíbula, de fêmur, em pacientes que sofreram acidentes. Eles também tiveram resultados positivos, principalmente na recuperação, os pacientes precisaram de menos analgesia. Vendramin, em 2010, também utilizou o plasma rico em plaquetas associado a enxertos, e o resultado que ele obteve foi que os enxertos que recebiam plasma rico em plaquetas se adaptavam melhor no corpo do hospedeiro e tinham menor rejeição. E onde entra o plasma rico em plaquetas na medicina veterinária? A gente também tem a utilização do plasma rico em plaquetas em defeitos mandibulares. Foi uma das primeiras utilizações que eu encontrei durante a minha pesquisa. Eu encontrei aqui os estudos do Viegas, do Gerard e do Filho. Os dois primeiros estudos, eles utilizaram esponja de colágeno e o Filho utilizou enxerto ósseo autólogo, associado ao plasma rico em plaquetas. Os dois primeiros resultados foram positivos, mas o terceiro autor ele não teve resultados positivos. Na descrição do trabalho, fala que a amostra ela não foi ativada com cloreto de cálcio. Isso pode ter afetado o resultado final. Também foi utilizado o plasma rico em plaquetas em feridas cirurgicamente induzidas em 2008, onde a autora pegou 5 modelos experimentais e realizou feridas de forma cirúrgica nos 2 hemitórax dos animais para avaliar a cicatrização com o PRP, mas ela também não teve resultados positivos. Todavia, em feridas, a gente tem o caso isolado de Zubi et al., de 2015, que utilizou o PRP numa ferida extensa de um cachorrinho que foi atropelado por um trem. O plasma rico em plaquetas ele não foi utilizado de forma isolada, que nem nos outros casos. Foi utilizado junto com células mesenquimais, células tronco, desculpa. Essas células troncos elas foram borrifadas e o plasma rico em plaquetas ele foi aplicado nas feridas. Os resultados que tiveram foram muito positivos na cicatrização e também foi observado que teve efeito antimicrobiano, porque a ferida ela não
nenhuma infecção durante todo o período de tratamento. E a gente pode ver aqui que foi mais de um ano para essa ferida ser totalmente cicatrizada. Outro caso de cicatrização de feridas foi do Aminikov, em 2016, que fez uma cirurgia de excisão de tumor mamário numa gata, que depois dessa excisão a ferida não cicatrizava de jeito nenhum. Com os métodos convencionais, os antibióticos, as pomadas, os anti-inflamatórios não deram conta de auxiliar na cicatrização. Então, eles instituíram a aplicação de plasma rico em plaquetas, que foi onde começou a ter a formação de tecidos de granulação, né? A cicatrização começou a andar. E depois de um mês da aplicação do plasma rico em plaquetas, a ferida tinha cicatrizado totalmente. Visto isso, alguns ensaios in vitro eles também foram utilizados para avaliar a ação do plasma rico em plaquetas, principalmente na sua ação antimicrobiana, que foi vista em alguns estudos. Drago, por exemplo, ele utilizou o plasma rico em plaquetas como antibiótico, né, entre aspas, para agentes retirados da cavidade oral de humanos. Então, foi contra enterococos, estreptococos e estafilococos. O plasma rico em plaquetas, ele usou amostras ativadas e não ativadas pelo cloreto de cálcio, e um resultado interessante que foi obtido foi que as amostras que foram ativadas por cloreto de cálcio conseguiram inibir a replicação dos micro-organismos. Aqui a gente tem outro ensaio in vitro, que também posteriormente foi observada em vivo. A Fargali, em 2019, analisou o potencial do PRP contra amostras de estafilococcus resistente à meticiclina, né, que é um tipo de antibiótico. O plasma rico em plaquetas foi capaz de exercer ele conseguiu exercer um efeito antimicrobiano adequado contra essas estirpes, mas, assim como no estudo anterior, apenas as amostras ativadas por cloreto de cálcio conseguiram exercer esse efeito. Aqui a gente também tem a comparação que eles fizeram da cicatrização em pele, da qual foi retirada. E como vocês podem ver, a cicatrização do grupo que recebeu o plasma rico em plaquetas foi mais adequada. Outro ensaio em vidro, em 2018, conseguiu observar que tinha um peptídeo envolvido nesse efeito antimicrobiano, que seria o peptídeo beta-defensin, que era liberado pelas plaquetas, né? Assim como os fatores de crescimento. Realizaram testes que também confirmaram a presença de beta-defensin nas plaquetas durante o uso do PRP, mas eles eles não conseguiram inibir todas as estirpes. Algumas não foram inibidas, então considera-se que que este peptídeo está envolvido em apenas algumas situações. E bom, o que a gente tira disso? As duplas centrifugações elas têm uma maior concentração de plaquetária, o que auxiliaria na a maior concentração de plaquetas e, consequentemente, uma maior liberação de fatores de crescimento. Outra coisa, a gente observou que nesses estudos a ativação do PRP com cloreto de cálcio é muito importante, porque ajuda na maior liberação de fatores de crescimento, na reticulação da fibrina, e foi o que teve efeitos mais positivos nos estudos. Os estudos que não tiveram ativação com cloreto de cálcio tiveram resultados não muito satisfatórios. Outra coisa que foi o que a gente falou agora há pouquinho é que o efeito antibacteriano ainda é incerto, porque foi identificado até agora apenas um peptídeo que é responsável pelo efeito antibacteriano só contra algumas estirpes de E. coli e proteus. A linearidade dos estudos também não é muito adequada, porque a gente ainda não tem um estudo relacionando espécie, relacionando tipo de ferida. Então, na prática clínica, a gente teria que ter uma maior linearidade, um estudo maior com espécie e tipo de lesão, né? A gente teria que ter mais um padrão. A utilização na veterinária ainda é bem escassa, a gente tem poucos relatos, mas são principalmente em cães e animais atletas. E quais são minhas conclusões finais e as perspectivas futuras, né? A gente ainda não tem um consenso sobre o real efeito cicatricial do plasma rico em plaquetas, ele precisa ser melhor estudado, mas ele é um método seguro de tratamento, a gente não teve nenhum relato de efeito adverso nesses estudos, é um método de baixo custo, a preparação é simples, a preparação é fácil, é necessário que se crie um padrão de preparo, né, para avaliação se realmente o que a gente concluiu aqui é real sobre as duplas, triplas e únicas centrifugações.
os efeitos antimicrobianos eles também devem ser melhor estudados, como eles só foram relatados ou em estudos isolados ou em ensaios in vitro. Bom, eu queria agradecer as pessoas que vieram aqui me acompanhar, aos meus amigos, ao meu noivo, aos meus pais que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Muito obrigada e vamos para as perguntas?